Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos, gravando o 3º capítulo da carta a Tito, aquele que estava destinado a pregar aquela ilha. Nós vamos ver que Paulo vai dizer a ele com relação às autoridades espirituais que ele devia se submeter. Eu estou um pouco atrasada com as pregações, já há 3 dias que eu não gravo, mas hoje eu vou fazer 3 capítulos, vou colocar em dia, porque nós estamos quase terminando, eu não quero atrasar, para que ninguém perca nenhum dia você pode ficar sem essa palavra abençoada e santa. Aleluia! Diz assim, ó: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Aquele que aprende a se submeter à autoridade de Deus, facilmente ele também se oferece em obediência às autoridades constituídas nessa terra. As pessoas tendem a ser contenciosas, as pessoas tendem a se rebelar com relação às autoridades que Deus constituiu. É difícil para as mulheres se submeterem aos seus maridos, é difícil ao povo se submeter aos seus governantes. Mas quando nós aprendemos com o Senhor que isso é uma lei, que isso é uma ordem de Deus, e nós nos submetemos a Deus, fica muito fácil cumprir o resto que é pedido nessa carta, que Tito tinha que ensinar aos cretenses. Aleluia! Ele diz: não caluniem a ninguém. Você sabia que se você caluniar uma pessoa, você está pecando contra o Senhor? A calúnia é um pecado terrível, porque ele diz que a língua é muito poderosa e ela destrói o coração da pessoa. Então evitem, tenham muita certeza com relação àquilo que você fala das pessoas, para que você não esteja caluniando a vida de ninguém. E a palavra de Deus diz que dentro da igreja isso é um pouco pior, porque lá você vai precisar, se você tiver que falar alguma coisa contra um irmão, você precisa de 2 testemunhas. E você vai ter que levá-las à presença de uma autoridade, para que você não faça nada que contrarie essa palavra. Sejam pacíficos, olha que coisa linda, né? Sejam pacíficos, sejam amáveis, mostrem sempre uma mansidão verdadeira para com todos os homens. Que bom seria se todos os homens aprendessem a se submeter a essa palavra. Como o mundo seria tranquilo, como o mundo viveria em paz, como o mundo seria ordenado. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem assim nesse mundo, porque ainda muitas pessoas não se submeteram ao Senhor. Mas nós sabemos que no final dos tempos, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que vão confessar para a salvação se alegrarão muito, mas os que vão ter que confessar para a perdição, aí vai ser muito terrível esse dia. Houve tempo, diz o apóstolo Paulo, que nós também éramos insensatos, nós éramos desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. A gente se deixava levar pelas paixões, pelos prazeres. A gente dizia: isso me faz feliz, então eu vou fazer. Mas hoje nós sabemos que não é assim, né? Porque a palavra de Deus diz: aquele que quer seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo e me siga. Então, é tomar sua cruz e seguir ao Senhor. E as pessoas preferem seguir os próprios mandamentos do coração, os desejos insanos, insensatos, desobedientes, maldosos. Elas preferem do que se submeter à vontade de Deus. Seria tão fácil se todos se submetessem ao Senhor, o mundo seria perfeito. Mas não é, porque muitos homens são insensatos e querem viver de acordo com suas paixões e com seus prazeres. Nós vivíamos na maldade, diz o apóstolo Paulo, e na inveja. Tem muita gente invejosa nesse mundo. Às vezes tem inveja até de um coitado que não tem nada, mas a inveja é uma coisa tão terrível que as pessoas sentem. Simplesmente elas invejam o nada, o pouco que as pessoas têm, sendo detestáveis. Olha que palavra que Deus usa para esse tipo de pessoa, né? A pessoa invejosa, ela é detestável, odiando-nos uns aos outros. Era assim que nós éramos, antes de conhecermos ao Senhor Jesus, é claro. Mas quando se manifestaram a bondade, o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à misericórdia dele. Ele então nos salvou para lavar
regenerar e renovar, sermos renovados pelo Espírito Santo. Olha que lindo, né? Nós somos lavados, nós somos regenerados, nós somos remidos, nós somos santificados, purificados pelo Espírito renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Ele não economizou não, viu? Ele derramou o Espírito Santo sobre você generosamente, abundantemente. Nada te falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala continuamente conosco. Basta você aprender a ouvir a voz do Senhor. É muito lindo aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ninguém fala mais do que o Espírito Santo. Meu pastor ontem estava pregando e ele disse que fazia 35 horas que ele não dormia, porque o Espírito Santo queria falar com ele. E ele colocou os ouvidos dele para ouvir e ele falou: gente, nem sono eu sinto, eu só consigo ficar ouvindo, 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 ouvindo. E nem sempre o que Deus fala é o que você quer ouvir. Geralmente é o que você precisa ouvir. Aleluia! Por meio de Jesus, o nosso Salvador, Ele os fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que você tem por meio de Jesus Cristo? Você é justificado por meio da graça que é em Cristo Jesus e você se torna herdeiro da esperança da vida eterna. É muito linda essa palavra. E ele diz: fiel é essa palavra. E eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Você crê em Deus? Então empenhe-se em praticar boas obras. Sabe qual é a melhor obra que você pode fazer para Deus? É você disseminar essa palavra, é você pregar essa palavra a tempo, fora de tempo, para qualquer pessoa, para todas as pessoas, para as que querem ouvir, para as que não querem ouvir. Pregue, porque mesmo aquelas que não querem ouvir, elas não sabem por que elas não querem ouvir. Na verdade, elas são prisioneiras do príncipe deste século, elas são prisioneiras deste mundo, a mente delas está cauterizada, mas Cristo pode libertá-las. Basta uma palavra e Ele pode libertá-las, então não deixe de pregar. Esse é verdadeiramente o maior desejo de Deus para todos os homens, que você pregue essa palavra a todas as pessoas. Tais coisas são excelentes e são úteis aos homens. Que lindo, né? Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Não fica querendo discutir a lei mosaica, porque naquela época os judeus estavam começando a receber essa palavra, e para eles era muito difícil se desligar da lei, porque eles estavam acostumados, viviam debaixo da lei, e de repente o Senhor Jesus esquece a lei, ele diz: agora é graça sobre graça, é graça, perdão imerecido, e eles queriam ser dignos de merecer o perdão de Deus, fazendo o quê? Cumprindo a lei. E Jesus disse: agora você não precisa mais cumprir a lei, você vai cumprir a lei naturalmente, por meio da graça que vai ser derramada no seu coração. E isso era muito difícil para os judeus entenderem. Então Paulo dizia assim: para com isso, para de ficar pegando na lei, para com genealogia, estudo de, porque esse gerou aquele, e esse é filho desse, esse é filho daquele, então esse é mais importante. Porque agora todos nós, debaixo da graça, somos filhos, herdeiros e, portanto, somos todos iguais. Aleluia! Quanto àquele que provoca divisões, dentro da igreja ele está falando: advirta 1 e 2 vezes. 1 ou 2 vezes você chega lá e fala: irmão, você está fazendo uma coisa errada, que o Senhor não se alegra. Você adverte uma vez, depois você adverte outra vez. Depois disso, a palavra de Deus diz: rejeite-o. Como assim, Senhor? Rejeite-o. É disso que a palavra... Ele não quer te dar ouvidos? Ele já conhece essa palavra? Ele já foi batizado no Espírito Santo? Ele já é um salvo em Cristo Jesus? E você já o repreendeu 2 vezes e ele não quer obedecer? Então agora rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu. Olha que coisa. E ele está em pecado. Por si mesmo está condenado. Não tem mais jeito para essa pessoa, hein? Não tem mais jeito. Para esse que já está lá dentro da igreja causando divisão, já foi repreendido 2 vezes, para esse não tem mais jeito não. Quando eu lhes enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Paulo convidando a Tito para passar o inverno em Nicópolis com ele.
Ele diz: providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Esteja sempre preparado a servir o seu irmão, a servi-lo nas suas necessidades. Se ele for viajar, prepare uma oferta, prepare alguma coisa para que ele possa levar com ele e que nada falte. Principalmente os missionários, aqueles que vão para outros países e vão lá pregar essa palavra. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Quanto aos demais da sua igreja, você também tem que ser muito bom e você tem que dar sem medo, porque realmente quando você tem uma mão estendida para o próximo, o Senhor te abençoa grandemente no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E nós não estamos aqui falando de dinheiro, nós estamos falando de prosperidade emocional, espiritual e também a financeira, que é uma consequência. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. E assim termina essa carta a Tito. Amanhã nós vamos gravar a carta, hoje mesmo eu vou gravar a carta a Filemon, que é só um capítulo, e depois nós vamos entrar no maravilhoso livro dos Hebreus. Pensa numa carta bonita. Os Hebreus é pra gente pensar muito a respeito, porque é uma carta muito linda. Fica na paz do Senhor Jesus. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. E amanhã eu vou estar postando mais um capítulo dessa santa palavra. Obrigada, um abraço e até amanhã.